Que todos esses crimes venham à tona, venham à luz. E que os falsos pastores possam passar o resto de suas vidas na cadeia. Porque não tem, presidente, pastor pedófilo. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Tem pedófilo fingindo que é padre. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado aí no Instagram da senadora Damares com essa polêmica, essa bomba envolvendo a Igreja do Evangelho Quadrangular e na pessoa da sua presidência. E a gente já falou sobre isso aqui, existem matérias falando sobre isso aqui no canal, tá certo? Só que esse caso foi levado ao conhecimento da senadora Damares e em plenário ela fala sobre esse assunto. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Muito bem, eu fui marcado aqui no Instagram da senadora Damares, e está aqui todas as informações. Esse vídeo a gente vai passar com exclusividade aqui, tá certo? Para que vocês possam... Mas antes, vamos dar uma lida aqui na matéria, né? Tá aqui, ó, Damares Alves, Instagram dela. Olha, hoje eu subi à tribuna do Senado, muito indignada, para falar sobre as denúncias contra o ex-deputado Mário de Oliveira, que é o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, ok? Para muita gente foi surpresa essa denúncia, mas tenho atuado para que esse caso tenha um desfecho há muito tempo. Cobrei providências da igreja pelo afastamento dele e espero que isso seja feito com máxima urgência. Esse foi o recado. A minha luta pela punição exemplar de religiosos que comprovadamente cometeram crimes. É isso? Especificamente quando as vítimas são, olha aqui, tá aqui, tá bom? E também não é de hoje. Em plena pandemia, o governo Bolsonaro apresentou, né, esse PL aqui, que agrava em 50% a pena por esses casos de crimes hediondos cometidos por líderes religiosos. Então tá aqui a senadora Damares, tá bom? Não é de hoje que a Igreja do Evangelho Quadrangular está atravessando esse problema, tá entendendo? Muitos pastores têm falado sobre essa questão da Igreja do Evangelho Quadrangular. Inclusive, eu já coloquei matérias aqui de um pastor falando sobre isso, ok? Eu já mostrei aqui. Inclusive, ele está sendo perseguido duramente pela Igreja do Evangelho Quadrangular Nacional por se posicionar contra as atitudes do pastor presidente, o Mário de Oliveira. Tá entendendo? Ele diz que teve uma visão com uma caveira, a caveira andou correndo atrás dele, e a caveira que traz as mensagens que ele prega de púlpito na igreja. Rapaz, isso é absurdo. Isso é o último nível das heresias. Não é isso? O cara receber revelação de caveira correndo atrás dele, dizendo que vai transmitir a mensagem para ele pregar à noite, e o povo aplaude isso, dizendo que isso é de Deus. Inclusive, essa semana, o Mário de Oliveira disse que teve um revelamento de Deus e ele conseguiu enxergar a quarta, ou foi a quinta dimensão. Cara, se não dá mais para continuar, pede para sair. Pede para sair. Então tá aqui o vídeo da Damares. E vamos ouvir na íntegra com vocês. Que todos esses crimes venham à tona, venham à luz. E que os falsos pastores possam passar o resto de suas vidas na cadeia. Porque não tem, presidente, pastor pedófilo. Não tem padre pedófilo. Tem pedófilo fingindo que é pastor. Tem pedófilo fingindo que é padre. As notícias dão conta que a menina tinha 14 anos de idade, uma menina da igreja dele, e ele trouxe essa menina para Brasília e ele a estuprou dentro de um apartamento funcional quando era deputado federal.
Eu vou aguardar as investigações do Ministério Público e o posicionamento oficial público da Igreja Quadrangular. Que quando eu mandei o ofício, líderes da Quadrangular me ligaram, mas está na hora de um posicionamento público. E se ficar comprovado que o presidente da igreja realmente estuprou, me parece que já vai ter a prescrição, porque a vítima que denunciou, ela já faz alguns anos que isso aconteceu, mas que as outras vítimas tenham coragem de denunciar. E se quiserem falar comigo, pode falar comigo, porque lamentavelmente, presidente, por uma triste coincidência, eu fui estuprada por um falso pastor dessa igreja há 54 anos atrás. E eu sonho que isso não estivesse mais acontecendo dentro dessa igreja. Mas eu vou aguardar, ansiosa, as investigações do Ministério Público. Por conta, presidente, de abusos sexuais e estupro cometido por líderes religiosos, e cansada disso, eu e o presidente Bolsonaro mandamos em 2020 para a Câmara dos Deputados o projeto de lei 3780/2020, que foi escrito por mim, o então ministro da Justiça, que era o ministro Moro, a pedido do Bolsonaro, muito com base nos estupros também do João de Deus e de muitos pastores naquela época. O projeto está tramitando na Câmara, o projeto de lei 3780/2020, que a gente agrava a pena quando o agressor, o estuprador, é um líder religioso que aproveita-se da fé para abusar sexualmente de meninas, de mulheres e de meninos. Que todos eles passem o resto da vida na cadeia. Pode ser, inclusive, o líder de uma grande igreja, que eu conheci desde criança. Eu estou indignada e esperando que o pastor Mário de Oliveira se explique imediatamente. Fica aqui meu apelo. Pastor Mário de Oliveira, quem não deve não teme. Se afaste até o final das investigações. Muito triste, presidente, muito triste. E aos demais pastores da Igreja Quadrangular, homens sérios, meu abraço e meu respeito. E que Deus tenha misericórdia das crianças num apartamento funcional, presidente. Não dá para a gente aceitar isso. Que Deus abençoe a nação. Então, assim, são acusações graves. Inclusive, no site do Fuxico Gospel, foi entrevistado essa pessoa, tá certo? Deixa eu só dar um breve resumo aqui. Essa pessoa deu entrevista ao Fuxico Gospel, falando sobre esse assunto. E o que é que aconteceu? O pastor, presidente denunciado, entrou com ação na justiça para que essa entrevista, esta live, fosse derrubada, e derrubaram a live, tiraram a live do ar. Não está mais lá, viu? Agora por quê? Quem não deve, não teme. Não é isso? Não é um ditado popular? Quem não deve, não teme. Então, ele acionou o YouTube judicialmente e a live foi derrubada. Não está mais lá. E o Fuxico Gospel colocou até uma matéria falando sobre a Damares, tá lá no canal do Fuxico Gospel, sobre esse assunto. Então, o que anda nos bastidores da Igreja Quadrangular é tenebroso e precisa ser investigado judicialmente. Tá bom? E esse pastor que está colocando essas informações no Instagram, no YouTube, ele está amparado justamente pela justiça, não somente pela justiça, mas também pela verdade. Porque contra fatos não há argumento. Não é isso? Mas e você? Qual a sua opinião sobre isso? Deixe sua opinião aí nos comentários. Eu gostaria de saber de você o que é que você acha, o que você pensa sobre esse assunto. Afinal de contas, a Quadrangular que hoje nós conhecemos, ela está andando nos trilhos? Ou, de fato, muita coisa está acontecendo nos bastidores, esses desvios de conduta, enriquecimento ilícito, como a gente já postou aqui alguns vídeos de pessoas denunciando o enriquecimento ilícito de umas pessoas lá dentro da Quadrangular. Tá entendendo? E a senadora Damares pediu para que o pastor Mário, presidente, se afastasse da presidência até que o processo fosse concluído. Mas ninguém quer deixar a cadeira da presidência, irmão. Parece que é uma maldição aquela cadeira ali. Ninguém quer deixar a cadeira da presidência. Por quê? Vai saber por quê, né? Deixar a cadeira da presidência
Aí as pessoas, ao assumir a cadeira da presidência, assumem também um padrão de vida elevado por causa do salário, né, compatível com a cadeira da presidência, para deixar aquela cadeira. Vai ter que deixar também o padrão de vida, é ou não é? E outras coisas mais, tá bom? Deixe seu comentário aí, eu gostaria de saber o seu comentário em cima disso tudo. Mais uma vez eu agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Deus abençoe e até a próxima.